Não importa o que os outros pensam ao seu respeito. O que importa é o que Deus pensa ao seu respeito. Pare de ficar preocupado com o que os outros estão pensando ou falando ao seu respeito e preocupe-se, meu amigo, com o que Deus pensa ao seu respeito. Deus, Ele quer ser com você daqui para frente. Talvez as pessoas estejam pensando mal e falando mal de você porque você agiu mal. Você escolheu errado. Você teve uma péssima reação. Você andou com quem não devia e em lugares indevidos. Mas o que importa para Deus é daqui para frente. E Deus, na sua palavra, Ele diz, eu quero estar contigo. Mas para Deus estar com você, você tem que tomar a decisão aí, agora, de parar de ficar preocupado com o que os outros estão pensando ao seu respeito. E preocupe-se em fazer o que Deus quer que você faça e que está escrito na sua palavra. A exemplo do caso verídico que vamos exibir agora, do Marco. Eu quero que você pare tudo, aumente o volume do seu televisor, do seu computador, do seu rádio receptor e aprenda com os erros e com os acertos. Preste atenção. Eu queria não ser igual ao meu pai. Meu pai e minha mãe se separaram. Na verdade, eu me afundava mais. Acontecia tudo as mesmas coisas. Eu estava vivendo o meu pai. Meu pai traía a minha mãe. Então, eu fui criando nojo daquilo. Eu fui vendo que estava errado aquela forma de ser um pai de família, ser um homem. Meu pai e minha mãe se separaram. Ela sofreu mesmo com aquela vida que ela tinha, ela sofreu com isso. Aí conheci minha esposa e eu sempre dizia para ela que nós ia ter filho e que ia ter uma vida boa para nossas filhas. Mas não foi isso que aconteceu. Eu bebia, a minha esposa bebia, nós fumávamos. Então assim, nós tínhamos uma vida bem conturbada. Tudo aquela bagunça que tinha na casa dos meus pais veio para a minha vida também. Veio da mesma forma. Eu não conseguia dar o melhor para minha família. A gente sobrevivia, comia, tinha nossas coisas, mas nada de bom. A roupa da minha filha alguém dava, ou vó dava, ou pegava, alguém doava. Minha esposa era depressiva. E assim era a nossa vida, de casado. A nossa filha muito doente, ela estava com bronquite asmática, então a gente via mais na farmácia, mais em hospital que em casa. Então a gente não tinha, eu já não tinha dinheiro para sustentar a família e ainda ter que botar remédio para dentro de casa com uma criança que precisava, era muito complicado. Aí foi quando a minha sogra, na verdade, ouviu falar da Igreja Universal. Ela escutava a rádio, ela viu em Porto Alegre, que nós morávamos no Rio Grande do Sul naquela época, que tinha uma igreja que falava de pregação, de cura, de libertação, pessoas que tinham problemas de doença, de depressão, que ela ouvia na rádio sempre pessoas dando testemunho de cura. E ela convidou minha esposa para ir. Era 96 quilômetros da nossa cidade, que eu morava no interior, a Porto Alegre. A minha esposa veio falar comigo sobre isso. Eu disse para ela assim, a gente foi em tantos lugares, vamos lá, é para nossa filha. Toda semana que ela ia era um trabalho, era uma luta, uma guerra para minha filha parar na igreja. Mas na quarta semana, a gente começou a notar que a minha filha começou a mudar. Ela não se esfriava mais, ela não tossia mais, ela não reclamava mais tanto da bronquite. A gente começou a ver que ela estava sendo curada, realmente. Aconteceu um milagre, em 4 semanas a minha filha foi curada. Aí começou a minha caminhada dentro da igreja. E falando com os pastores, eles começaram a me orientar, me ensinar como é que eu tinha que agir, como eu tinha que fazer. E eu comecei a fazer o que eles faziam. Só que ainda não conseguia vencer, como falam, né, que começa a vencer, começou isso, começou a prosperar.
Demorou para mim acontecer isso, porque eu tinha dúvidas. Eu fazia o dízimo, mas por medo, por fazer, mas eu não cobrava de Deus. Então, eu fui indo, a gente passou anos dentro da igreja, abri empresa, quebrou, mas eu permaneci na presença de Deus. Algumas coisas mudaram, mas não era a mudança total ainda. Eu vivia pedindo dinheiro para minha mãe, pedindo dinheiro para agiota, pedindo dinheiro para amigos. Teve uma situação uma vez que eu tive que escolher. Ou pagava a luz, ou comprava um bujão de gás. Como o gás não tinha terminado ainda, eu paguei a luz, que está com um filho, já tinha o segundo filho. Com crianças, 2 meninas, faltar luz não é bom, e tinha coisa na geladeira, ia estragar, coisa e tal. Aí eu fui lá, paguei a luz, coisa e tal. Na noite, o gás acabou. Na madrugada, minha filha, uma delas pediu a mamadeira, leite, e eu não tinha como fazer. Era agosto, no Rio Grande do Sul, era frio. Eu sei que eu levantei na madrugada, juntei uns tijolos, uns gravetos e fui esquentar leite para elas. Ali foi uma humilhação, eu estava esquentando e eu, dizendo para Deus, meu Deus do céu, onde eu vim parar? Aí que eu comecei a prestar atenção realmente o que a fogueira santa falava. Eu estava dependendo de parentela, eu estava dependendo de amigos, eu estava dependendo de pessoas, eu não estava dependendo de Deus. Eu não estava dependendo de Deus, eu estava dependendo de pessoas. E a fogueira santa também, ela me ensinou que não era só o sacrifício, valores. Eu precisava mudar também. Porque não adianta eu chegar lá, dar um caminhão de dinheiro e não mudar. Não mudar o meu espírito, mudar o meu ser. Eu tinha que mudar como pessoa. Eu tinha que crer mais em Deus. Eu tinha que mudar certas atitudes que eu tive. Porque eu botei tudo para Deus. Não foi só o tudo em questão de dinheiro, material, mas o tudo eu mudar, ser uma pessoa nova. Porque não podia ser o velho Marcos, que eu só não bebia mais. Eu tinha parado de beber, eu tinha parado de fumar, mas algumas atitudes eu ainda era o velho Marcos. Então, a partir do momento que eu botei isso no altar também, aí Deus transformou. Aí trocou, me fez igual a Jacó. Uma hora era Jacó, depois eu era Israel. Aí que começou a minha mudança. Faz 13 anos que eu vim para o Mato Grosso do Sul. Nós abrimos a nossa filial aqui. Hoje a minha filial se tornou uma franquia. Eu tenho a minha empresa que é franqueado dessa marca, que a gente trabalha no estado todo. A minha empresa ela foi a segunda filial do Brasil. São várias filiais, hoje ela é uma multinacional. Foi o altar que me deu isso. Eu não sei que matemática é essa. Eu não sei como é que essa conta aí que Deus faz, mas eu sei que é muito boa essa conta. Deus nos surpreende. A conta com Ele fecha. O altar tem me honrado. Eu ganho por semana o que eu ganhava em 10 meses praticamente. Deus fez tudo na minha vida. Ele deu minha casa. Hoje eu tenho uma casa confortável. Eu pedi para Ele, eu quero uma casa confortável. Eu não quero uma casarona. Eu queria uma casa confortável para minha família. A minha filha mais velha é advogada, é casada, tem a casa dela. As outras 2 filhas também se formaram. Hoje eu tenho carro do ano, estou com 2 carros zero que eu comprei esse ano. Todos os 2 é 21, 22. A minha empresa está prosperando. Hoje nós temos uma vida abençoada. Hoje eu sei que eu sou aquele pai que eu prometi. Marido, eu sou feliz. Eu tenho filhos abençoados, tenho uma esposa abençoada. E se eu tenho tudo que eu tenho, nós temos, é porque a minha esposa acreditou em mim, acreditou em Deus. E da mesma forma eu permaneci do lado dela por causa disso, porque eu sabia a estrutura que eu tenho do meu lado, a esposa que eu tenho, a família, as filhas. Então, Deus honrou. Isso aí é o maior certificado que eu tenho, é a presença de Deus, é o Espírito Santo. Foi isso que mudou minha vida. O senhor Marco e a sua esposa tiveram experiência com o poder de Deus,
com a cura da filha. As coisas melhoraram, mas não houve uma transformação na vida dele, porque só o Espírito Santo pode nos transformar. E o Espírito Santo só nos possui quando você tira o chão dos seus pés, quando você tira a confiança que você tem em coisas, em pessoas, em lugares, em títulos, em achismos e deposita tudo sobre a sua palavra. Vai para o altar e faz uma prova. O Marco ficou anos na igreja acomodado. Viu o milagre, mas ele próprio não era o milagre, porque ele não foi transformado. E por isso, mesmo dentro da igreja, ele sofria humilhações, ele sofria fracassos, até que ele decidiu ir para o altar, fazer a prova. Ele se revoltou, ele parou de lutar. Antes ele lutava sem Deus, né? Antes, esse casal lutava sem Deus e apanhava dos encostos. Depois começaram a vir à igreja, tiveram experiências com o poder de Deus, aprenderam a lutar contra Deus, querendo impor a sua vontade a Deus, e continuaram sofrendo dentro da igreja, mesmo vendo a cura da filha. Mas quando ele decidiu lutar com Deus, meu amigo, eu quero que você saiba que ninguém sai da luta com Deus dançando. A exemplo de Israel, que saiu mancando, mas feliz, seguro, forte, em paz, transformado. Pois saber que você fez tudo que estava ao seu alcance para agradar a Deus, produz paz, produz uma segurança. Jacó saiu mancando, é verdade, mas saiu transformado. Tem gente nas igrejas, nas religiões, que andam de salto alto, andam dançando, mas com a vida uma vergonha, a exemplo do Marco. Meu amigo, não é Deus que precisa do sacrifício, somos nós que precisamos nos desprender, tirar a confiança de coisas, pessoas, capacidade e ficar na dependência de Deus voluntariamente, a exemplo do que aconteceu com o senhor Marcos. Ninguém, preste atenção, dá nada para Deus, pois tudo já pertence a Ele, que é o dono de todas as coisas. O que você pode fazer é se tornar parceiro de Deus e aí administrar tudo aquilo que Ele criou e que Ele vai lhe proporcionar através do sucesso conjugal, familiar, empresarial. Meu amigo, é uma honra você ter a Deus como o sócio e administrador de tudo aquilo que Ele criou. Mas para isso, você tem que esvaziar-se de si mesmo e ir para o altar. Neste domingo, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, você vai ter a oportunidade de subir o altar e apresentar o seu voto de sacrifício e ficar na dependência de Deus. Eu vou levar a sua fotografia da sua nova identidade lá para o Jaboque. Já vou exibir aqui as imagens do Jaboque, que nós vamos levar e passar toda a noite neste lugar que vocês estão vendo, em oração, em vigília, em luta com Deus. E você aqui desde o Brasil vai estar conectado comigo, com o Bispo Renato e outros 5 bispos, totalizando assim 7 bispos, lá no Jaboque, em uma vigília transmitida para todos os continentes, da luta com Deus. E eu vou levar a fotografia sua. Você que fez domingo passado o voto pela família, por este ente querido que você quer ver transformado, não esqueça de trazer a fotografia dele, porque quando você passar pelo altar e colocar a foto sua ou deste ente querido que precisa ser possuído pelo Espírito de Deus, o mesmo Deus que transformou Jacó em Israel neste lugar, vai transformar também você e este ente querido seu. Lutar é o que você mais tem feito na vida. Porém, a frustração é o seu retrato, pois parece que nessa batalha constante, tudo tem sido em vão. Por mais que conquiste algo, parece que aquilo não foi o suficiente. Ainda falta alguma coisa.
Jacó passou a vida inteira lutando. Já lutava desde o ventre materno com seu irmão. Lutou 14 anos pelo grande amor, para se tornar um homem rico e próspero. Mas o que faltava para Jacó era lutar pela mudança do seu interior, pois tudo que havia conquistado por fora não compensava o seu fracasso por dentro. Até que no Val de Jaboque lutou com Deus e recebeu dele uma nova identidade. Chegou a hora de você lutar da maneira certa, no lugar certo, por aquilo que realmente importa e que trará a verdadeira mudança. A mudança de dentro para fora. Fogueira Santa no Val de Jaboque. Procure hoje uma Igreja Universal do Reino de Deus e saiba como participar. Religião. Existem várias espalhadas pelo mundo, mas o que realmente seria capaz de propiciar uma verdadeira experiência com Deus? O casal a seguir é exemplo de uma busca incessante pela paz de espírito, até vencer os próprios preconceitos e chegar ao Templo de Salomão, a casa para todos os povos. Meu nome é Gilberto, nasci na família católica. Meu pai foi um bandista a vida inteira. E eu cresci vendo tudo isso acontecendo. Frequentei alguns centros espírita, mesa branca, um candomblé. Mas é assim, nada supria a necessidade. Fomos para uma igreja, determinada igreja. Eu estava afastado já há um bom tempo da igreja. Aí um dia em casa com a minha esposa, a gente estava sem sono e aí começamos a mexer nos canais e apareceu aquele programa falando do Templo de Salomão. Aí tinha o bispo falando algumas palavras que o tema naquele dia foi de encontro com a necessidade que a gente se encontra hoje, com as dificuldades. Então é assim, para a gente vir para cá tinha aquela resistência, porque na Igreja Universal tem que pagar tudo. Entrada, estacionamento, até então a gente não sabia que não precisava pagar estacionamento, entrada, nada. Aí um dia tocou o coração de vir. Eu achava que eu não ia ser bem recebido. Participamos da reunião e vimos que o acolhimento foi assim, muito em paz, muito tranquilo, muito bom. E para nossa surpresa, não pediram nada, nem um centavo, eles não pedem nada, não exigem nada. O tratamento é o mesmo, não tem distinção. Por isso que a gente está voltando, porque a gente está muito bem aqui, está fazendo muito bem para nós. Meu nome é Maria Cristina, é a 4ª vez que nós estamos nos encontrando, né, no Templo de Salomão. Ao chegar aqui, nós ficamos muito assim, embelezados, sabe? Porque é uma paz. E as pessoas assim, não vê a gente como as outras veem, né? Assim, a gente é uma pessoa que vem adorar a Deus, que vem aqui sentir a paz, né? Orar, aprender. Então aqui é um lugar assim glorioso demais para a gente. Como ele já falou, né? A gente já passou por muitos lugares, então a gente sempre tem esse receio, mas eu estou adorando aqui. Eu percebo que a gente, Deus é um só, independente das religiões, né? A gente tem que vir de coração aberto e buscar mesmo, né, o nosso Pai, o Deus. Então, assim, a gente está super feliz, sabe? O coração super leve e a vida andando. Estamos muito felizes mesmo. Muito obrigada. A história a seguir também mostra o efeito de quem descobriu que buscar a Deus ultrapassa tudo que é classificado como religião. Olá, meu nome é Mari, tá? Eu nasci num berço católico. Com o passar do tempo, eu conheci outras denominações, fiquei durante um ano. Porém, lá eu não me encontrei. Através de um convite de uma prima minha, foi o que eu conheci o Templo de Salomão. Quando eu cheguei aqui no Templo de Salomão, eu senti uma paz, é um lugar lindo, algo inexplicável. Só em entrar aqui já foi algo diferente.
ao ouvir as palestras entrou em mim, foi onde houve a transformação de fato e de verdade na minha vida, que é tudo gratuito, nunca precisei pagar por nada, sempre fui muito bem recebida aqui por todos, o carinho de todos, a compreensão de todos aqui dentro. A importância das portas está aberta, é o que você busca em casa, porém não é a mesma coisa. Quando você entra aqui é algo diferente, é uma paz, é um brilho, é algo que eu não sei te explicar, mas que é algo muito bom. É o próprio Deus aqui dentro, que habita aqui nesse lugar. Só em você colocar os pés aqui, a paz já toma conta de você. É algo prazeroso, você está na casa de Deus. Uma casa para todos os povos, que está aberta a você, que deseja, acima de tudo, aproximar-se de Deus. A senhora Maria Cristina e o senhor Gilberto, Fábio, as coisas não andavam na vida deles, né? Mesmo frequentando uma outra denominação, faltava a direção do Espírito Santo em suas vidas, faltava a força que só o Espírito de Deus nos dá. E aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, aos domingos, às 18 horas, eles têm buscado esse Espírito tão maravilhoso, que é o Espírito Santo, que nos transforma e que nos guia, nos ensina o que devemos e o que não devemos fazer. Ele se tornou um melhor esposo, ela se tornou uma melhor esposa, melhores pais, melhores cidadãos, cristãos, por meio da ação do Espírito Santo. Você que diz, bispo, eu frequento uma igreja, eu me intitulo religioso, mas a minha vida não anda. O que está faltando? Está faltando o Espírito Santo, meu amigo. É isso que está faltando. Para alguns, o que está faltando, a exemplo da Maria, é essa paz, sabe? Essa confiança, esse bem-estar espiritual que só o Espírito Santo nos dá quando a gente vence o preconceito, o orgulho. Eles pensavam que tinham que pagar alguma coisa. Quando chegaram aqui no Templo de Salomão, se deram conta que aqueles não tiveram que pagar, não tem que pagar absolutamente nada. A Maria, que também frequentava outras denominações, ficava ouvindo a um, ficava ouvindo ao outro e acabava não ouvindo a Deus. Você tem que parar de ficar dando ouvidos a um e a outro. Você tem que ouvir a Deus. Você não tem que dizer, eu pertenço à igreja, à religião, à ABC. Você tem que dizer, eu pertenço a Deus. Jesus não veio trazer religião, Jesus veio trazer vida. Ele mesmo afirmou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E você não tem nem vida e muito menos em abundância. Algo está de errado e não está com Deus, está com você. Então, coloque-se no seu lugar. Você que diz, bispo, olha, eu conheço a verdade, mas eu minto, eu guardo mágoas, eu pratico a idolatria, eu pratico a feitiçaria, eu sou invejoso, eu sou enganador, eu ando com esquemas, eu sou uma pessoa promíscuo, sou um homem infiel, eu toco no sagrado. O que eu tenho que fazer? Isso aqui, ó. Você sabe o que você tem que fazer? É vestir uma bata como esta. Você tem que vestir uma bata como esta e ser batizado nas águas. Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo. Leia aí, coloca em tela cheia, por favor, Gabriel. Leia aí, por favor, em voz alta. Quem crer e for batizado será salvo. Obedeça o Senhor Jesus, se batize nas águas. Após a reunião aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol deste domingo, você vai ser batizado. Você vai receber uma bata como esta e nós vamos lhe batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão de pecados. Você que diz, eu preciso desabafar, eu preciso falar com alguém agora. Eu estou com uma arma aqui em mãos. Eu estou com um punhado de medicamentos, estou com um estilete aqui para cortar os meus pulsos. Estou com uma corda para me enforcar. Não faça isso não. Para aí agora. Estou falando com você, pare. Liga para a gente agora. Liga para a central, 3573-3535-0 operadora 11. Repita comigo, 3573-3535.
0 operadora 11. Liga que nós vamos lhe ajudar. Trabalhei em vários lugares, só que nunca consegui prosperar. Trabalhava muito, até tinha um salário razoável, mas não dava para nada. Meu nome é Ângela Oliveira, eu sou cabeleireira. Eu não conheço os meus pais biológicos, né? Fui criada numa família muito grande, muito pobre. E eu lembro assim que a minha mãe trabalhava muito, mas era o básico do básico. Então eu cresci assim na miséria mesmo, né? Eu lembro que a gente dependia muito de cesta básica e que alguém doava. Eu vendia bolo na rua com as minhas irmãs, a gente vendia bolo, café, minha mãe fazia os bolos. E a gente preparava os bolos e saía vendendo nos comércios. Então foi uma infância muito difícil. Só que assim, eu sempre tive um desejo de prosperar, né? Então, com 15 anos assim, eu comecei a trabalhar e já fui morar sozinha. Eu senti a necessidade de sair da casa da minha família. E aí trabalhei em vários lugares, só que nunca consegui prosperar. Trabalhava muito, até tinha um salário razoável, mas não dava para nada. E eu trabalhava de domingo a domingo. Então, quando eu casei, tive minha primeira filha, veio a ideia assim de trabalhar para mim. E foi quando eu fiz o curso de cabeleireira para poder ter mais tempo de ficar com a minha filha. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu, né? As pessoas até comentavam, poxa, você trabalha muito bem, só que eu não conseguia fidelizar a cliente. Sempre acontecia alguma coisa assim que a cliente não retornava, não conseguia fidelizar. Cheguei a trabalhar em grandes redes de salões famosos, e mesmo assim não conseguia, não ia para frente. O meu esposo, ele até conseguia uns bons empregos, mas ele não conseguia ficar nos empregos, né? Ele ficava 6 meses, saía, não conseguia estabilidade. Enquanto a gente tinha só uma menina, era tudo muito apertado, uma filha, né? Quando veio a segunda filha, aí veio a necessidade tremenda, porque eu parei de trabalhar, ele ficou sozinho no emprego, ganhando um salário super baixo. E eu lembro assim que a parte mais difícil foi quando eu tinha que pegar fiado no mercadinho na rua de casa. Porque eu pegava ali fiado o mês inteiro, então quando ele recebia o salário dele, tinha que pagar o mercadinho e já não sobrava quase nada. Com 2 filhas, eu sem poder trabalhar, porque a criança era muito pequena. A minha mãe de criação, ela já frequentava a Igreja Universal, né? E eu cheguei aí algumas vezes quando eu era criança. Só que aí depois que eu cresci, ela faleceu já, né? E eu não dei mais sequência, eu parei de ir. E eu tive essa lembrança. Foi quando eu decidi voltar. Eu cheguei aí em 2 denominações diferentes, né? Mas o que me fez, assim, ficar na Igreja Universal foi o jeito que o pastor falava, né? Ele falava isso, que a gente não podia aceitar aquela situação. Falava assim, não, mesmo que você não tenha as condições favoráveis, Deus te escolheu. Se você for dizimista, se você for fiel, se você obedecer à palavra de Deus, Ele vai te honrar. Ele vai te dar ideias, Ele vai te dar direção. Foi assim que eu decidi ficar na Universal, pelo poder da fé. Assim, o jeito que o pastor pregava, passava pra gente nas reuniões era diferente. Não era assim, esse é o seu karma, ou você nasceu pobre e vai morrer pobre, essas coisas. Então, eu acreditei ali foi a semente que foi plantada em mim. Eu falei, não, mesmo eu estando em desvantagem hoje, a fé pode me reerguer. Então, eu usei a fé para poder sair do buraco que eu estava. A primeira decisão que eu tomei foi trabalhar para mim, né? Todo aquele esforço que eu colocava no emprego, quando eu era contratada, eu coloquei para trabalhar para mim, dar o meu melhor, atender as clientes o melhor que eu podia, como eu gostaria de ser tratada. Comecei também a orar pelo meu esposo, levar o currículo dele nas reuniões, usar a fé. Passei a influenciar ele também, falei assim, olha, se você não for dizimista, Deus vai abrir as portas. Foi quando apareceu a oportunidade assim, para ele trabalhar na área que ele mais sonhou. Abriu a mente, hoje ele faz 2, 3 cursos de uma vez. Tenho bastante clientes, eu tenho uma carteira assim que eu não sei falar assim quantos clientes eu tenho, mas assim, Deus envia clientes. Eu trabalho num bairro simples, mas eu recebo clientes de vários outros bairros. Aí eu nem sei como que ela me achou, ela entra em contato comigo, gosta do trabalho, depois envia outras clientes e graças a Deus só crescendo. E assim, não para, porque sempre eu tenho outra ideia. Deus sempre vai dando direção assim de outra ideia de negócio. E abracei, né? Não ficar só com uma renda,
sempre produzir um pouco mais, dar um pouco mais. É assim, aquela pessoa que pegava fiado no mercadinho, hoje, graças a Deus, se tem uma pessoa assim passando necessidade, eu vou lá e eu posso fazer uma compra para ela, posso doar uma cesta básica, e isso é muito gratificante. Hoje eu vejo que todas as ideias, todas as direções, tudo o que acontece na minha vida é sempre Deus que envia, né? Não sou eu. Então eu sou a segunda, com certeza. Ele em primeiro lugar. Que se não fosse Deus, se não fosse o Espírito Santo, eu não seria nada. É Ele que me inspira. Às vezes eu acordo de manhã, o tempo não tá bom, não importa. Deus é comigo, aquela Ângela medrosa, né, não tem mais. Aperta daqui, aperta dali, tira isso aqui para pagar aquilo ali, falta lá, curso disso, curso daquilo, e o tempo está passando. E a pobreza está aumentando. E faz curso, e a vida amarrada. Era o caso da Ângela. Foi quando ela entendeu, meu Deus, tem alguma coisa errada, não é possível. Eu trabalho, meu marido também trabalha. Meu marido nem parar em emprego, ele para. Está sempre mudando de emprego, tudo amarrado. O que está faltando na minha vida? Ela lembrou. Lembrou, quando criança, minha mãe ia na Universal. Me levou na Universal. Lá eu ouvi a verdade. E agora eu estou vivendo uma mentira. Estou vivendo um pedaço do inferno na terra, casada, com filhos, e eu não sou feliz. Tenho curso disso, curso daquilo, trabalho para grandes empresas, salões, mas não prospero. Meu marido está sempre amarradinho. Ela voltou. Mas agora ela voltou com tudo. E ela fez o voto de Betel, que é porta do céu. Ela saiu do inferno que ela estava vivendo e fez Deus o seu Senhor, guia, provedor. Fez dele o seu Salvador. E o que aconteceu? Deus a abençoou em todas as circunstâncias. Ser dizimista, que é fazer o voto de Betel, é você considerar, respeitar, servir a Deus sobre todas as pessoas. Mais importante que a esposa, o esposo, os filhos, os pais, os irmãos, é respeitar e obedecer a Deus sobre todas as coisas, em quaisquer circunstâncias. Quando você tem um voto de Betel com Deus, você o respeita, o considera mais importante que todos, mais importante que qualquer coisa, e em qualquer circunstância você se mantém fiel, honrando o seu voto, que foi a sua palavra empenhada a Deus, de servi-lo como seu único Deus, provedor, guia, protetor e salvador. Domingo agora, ao pôr do sol, nós vamos fazer uso do azeite consagrado lá em Betel. O azeite que foi derramado sobre a rocha, nós vamos fazer uso deste azeite em um dado momento na reunião para a sua vida econômica. Vamos usar este azeite para ungir a sua carteira, para ungir a sua vida, algo que simbolize a sua vida econômica. E Deus vai mudar a história da sua vida. Você não vai sair deste mês de julho no vermelho. Estamos no início do segundo semestre e você vai ter a oportunidade de fazer o voto de Betel e ter a Deus como seu provedor. Quando menos esperamos, somos atacados por qualquer tipo de problema. E nossa família sempre estará lá para ajudar. Mas e quando o alvo é a nossa família? Vivemos dias em que essa instituição sagrada está sob ataques constantes. O perigo está batendo à porta de muitos lares. Não podemos ficar de braços cruzados vendo esse bem precioso ser aos poucos destruído. A sua família precisa de você. Não desista dela. Neste domingo, o domingo da salvação da família, convide os seus familiares para juntos receberem a bênção de Deus e a proteção do seu lar. Ou leve uma peça de roupa deles para a aspersão com a água consagrada. Às 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Andresa, tenho 44 anos
E eu vim de uma infância muito tranquila. Meus pais sempre cuidaram muito bem da gente, trabalharam muito, nos deram condições, escola. E eu nunca tive problema na infância até a juventude. E aí arrumei meu primeiro emprego e conheci o primeiro namorado. Eu sempre tive um sonho muito grande de casar, de formar uma família, de casar de noiva, de ter todo aquele sonho de moça. E com esse término de relacionamento, onde ele que acabou desistindo, eu tive uma decepção muito grande. E aí eu sofri muito por 3 anos. Eu não me conformava, eu não aceitava o término, eu ficava atrás dele. Eu trabalhava numa empresa grande, tinha um bom emprego. E a minha mãe tinha muito medo que eu pudesse ser mandada embora, porque eu chorava muito, eu tive muita tristeza. E aí eu ia para a faculdade e chorava, não conseguia assistir a aula, todo mundo ficava perguntando o que eu tinha. Eu ficava sofrendo, mas me maltratando, pensando que nunca eu ia conhecer outra família, outra pessoa, que ninguém ia substituir. Até que eu comecei a buscar, até por insistência mesmo de amigos, de pai e mãe, sai, vai. E aí você começa no mundo sem conhecimento, você começa a sair, conhecer amigos e sair para festas e viagens. E eu ia, quando eu voltava, estava tudo igual. Eu continuava chorando, eu ia trabalhar na segunda-feira chorando, sofrendo e nada mudava. Até um dia que eu conheci o meu esposo hoje, mas não que eu estivesse resolvida e curada. Eu resolvi dar uma chance, mas não acreditando. E aí a gente foi tendo um namoro que tinha problemas. Um namoro que tinha vícios, que tinha traições. E que eu sabia que ele não ia ser um marido ideal, aquele que eu queria. Mas eu achava que ia mudar, ou que a gente aguenta, passa. Ele tinha muitos amigos e os amigos sempre levavam para o mau caminho, ficavam convidando para ficar em bares, para passar a tarde bebendo. Aí ele vinha me encontrar à noite para a gente sair, já não normal. Aí a minha sogra já frequentava a igreja há muito tempo, já havia nos convidado, ele principalmente muito, mas eu nunca tinha vindo na Universal, nem ouvido falar tanto. Só que aí, como ele estava num momento onde a gente estava chegando próximo ao casamento, a gente estava de casamento marcado, e ele estava com uns vícios, com muita bebida, então eu estava preocupada. Mas aí um dia ele chegou para mim e falou, eu vou na igreja com a minha mãe. E aí a gente acabou indo num domingo, assistir a reunião do domingo, e dali em diante a gente nunca mais deixou de ir na igreja. Foi acontecendo, então eu comecei a frequentar as reuniões, a gente começou a ir durante a semana, fazer outras correntes, e eu ia, mas eu não tinha me entregado, de fato e de verdade. E isso foi indo, a gente casou em novembro, aí quando a gente casa começam as dificuldades financeiras, a vida a dois, a adaptação, e a gente foi conseguindo levar muito bem. A gente já tinha a base da palavra, ele foi se entregando mais rápido do que eu, ele logo largou os vícios, ele realmente parou. Eu vi ele mudando a cada dia, ele se tornando um homem sério, mais trabalhador, bom filho. Ele foi mudando muito, muito, nitidamente. E a gente foi crescendo, a gente teve filhos e a gente foi indo, e eu 10 anos achando que estava tudo bem, eu fazia tudo certinho. Aí um dia ele falou para mim, ele me perguntou se eu tinha o batismo no Espírito Santo. E eu assustei e de imediato falei, tenho. Ele falou, você tem certeza? Eu não tinha certeza. E aí eu comecei a pensar, e aí eu comecei a ver que eu não tinha. E a gente começa a sentir assim uma insegurança de se Jesus voltar amanhã, eu não vou. E aí eu comecei a buscar, comecei a me preocupar. E aí estava na época da construção do templo, e aí eu vi a grandeza daquela construção, o poder de Deus na vida das pessoas, mas eu não acreditava que isso podia acontecer comigo. E quando eu pensava em batismo, eu falava, isso daí não é nada, é normal. Como que batismo no Espírito Santo? Como que você vai colocar Deus em primeiro lugar na sua vida antes, por exemplo, de filho? É difícil.
E nesse momento que eu comecei a buscar, eu comecei a sentir esse desejo, essa necessidade. Num dia de semana que não era um dia de reunião normal, num evento diferente, diferenciado, e a gente foi fazer a busca do Espírito Santo dentro do batistério do templo, que não tinha ainda água dentro, então a gente pôde entrar. Quando eu entrei e vi aqueles azulejos dourados, aquele lugar, eu falei, não, o Senhor tem que falar comigo aqui. E ali eu me derramei. E ali eu falei de verdade, porque a gente precisa se entregar e querer. E ali eu me entreguei. E ele veio. E foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu me lembro a forma que eu tava, a roupa que eu tava, a hora que eu saí dali de dentro na esplanada, nada tinha mudado, mas tudo tinha mudado. E era uma alegria, é uma sensação inexplicável. E você se sente feliz, leve e querendo sair falando para as pessoas que Deus é maravilhoso. Então eu senti assim uma paz muito grande. E eu lembro que eu saí assim, eu sorria ali na esplanada e eu olhava tudo aquilo e falava, meu Deus, por que eu demorei tanto? E aí, a partir de então, tudo muda. É nítido assim, a gente ter vontade de falar com Deus, de buscar, de ter segurança, mesmo na dificuldade, de acreditar na palavra. Não é fácil confiar, não é fácil a fé, porque você crê naquilo que você não vê, mas ao mesmo tempo é uma certeza, é uma paz, por pior que esteja naquele momento mais difícil na vida, aí você lembra que você tem o Espírito Santo, que Ele é com você, e aí você se entrega, você fala com Ele e você tem segurança, você sente a paz, Ele te direciona, Ele acaba te mostrando o melhor caminho. E hoje eu sou muito feliz, eu tenho aquela família que eu queria, ela todinha para mim. Eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho 3 filhas lindas e eu tenho muita felicidade. Deus tem operado na nossa vida em todos os sentidos. Mas o que é mais importante, que eu nunca deixo de agradecer todos os dias, é da onde Ele me tirou, de tudo que Ele transformou em mim, e que o mais importante é o Espírito Santo. Por mais que a gente tenha conquistas financeiras, que a gente consiga ser feliz em todos os momentos da vida, é não esquecer que Ele está em primeiro lugar e que a gente tem que estar sempre buscando o Espírito Santo, não esquecendo que a gente não é nada se não for por Ele. Eu sou muito grata à Igreja Universal, porque aqui a gente aprende a verdadeira palavra, a gente aprende a confiar, a gente aprende a ter fé, a gente aprende a ser forte, a gente aprende tudo, é só a gente querer. O Espírito Santo hoje representa a minha vida, sem Ele eu não sou nada, eu não posso nada, Ele é tudo para mim. Repare que não é um relacionamento que vai lhe dar segurança. Não é um casamento dos seus sonhos que vai lhe fazer feliz. Nem ter filhos que vai lhe trazer uma estrutura ou fazer com que você se sinta realizado. Porque a Andresa, ela pensava isso. Bem, se eu tiver um relacionamento, um namorado, um noivo, eu vou estar bem. Teve um namorado, um noivo e não estava bem. Se eu casar, eu vou estar feliz. Casou e não era. Bem, se eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Teve 1, 2, 3 e não era. A razão, preste atenção, a raiz pela qual você é uma pessoa insegura, uma pessoa infeliz, está justamente na ausência do Espírito Santo. Você pode ter um marido maravilhoso, uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, uma vida econômica bem-sucedida, um corpo saudável. Mas se você não tem o Espírito Santo, você é inseguro, você é amargurado, você é triste, você não consegue usufruir das bênçãos de Deus, nem das suas conquistas. Você acaba até machucando as pessoas, sabe? Sem o Espírito Santo, você é um monstro. Eu vou falar o que ninguém teve coragem de dizer para você. Famosinho, famosinha, riquinho, riquinha, eu vou falar para você o que ninguém teve coragem de falar. Você tem sido um monstro.
tão bonitinho, né? Tão bonitinha. Mas aí dentro de você há um monstro. E Deus manda que eu lhe diga, preste atenção, pare de fugir de você. Pare de ficar fugindo desse monstro que há aí dentro de você. Qual foi a última vez que você se olhou nos olhos? Você tem até medo de se olhar nos olhos. Ninguém suporta você. Nem você mesma se suporta. Bispo, qual é o meu problema? Eu nasci para sofrer? Não. Isso é um karma? É uma cruz? É uma aprovação? É destino? Não. É você ter rejeitado o mais importante, que é o Espírito Santo. Você já ouviu falar do Espírito Santo, mas você pensou, isso não é para mim, isso é coisa para crente, isso é coisa para gente de igreja. Não, meu amigo, o Espírito Santo é para todo mundo. Jesus disse que sem o Espírito Santo, nós, seres humanos, somos criaturas problemáticas, incompletas, inseguras. Mas com o Espírito Santo, você pode ser feio, anônimo, analfabeto, pobre. Você pode ser, eu posso falar? Essa é na canela. Mas Jesus falou. Eu posso falar? Você pode ser até órfão, disse Jesus. Com o Espírito Santo você é feliz. Você é alegre, você é realizado. Você é uma pessoa completa e abençoa ainda os outros ao seu redor. Porque você não depende de pessoas, nem de coisas, nem de lugares para estar bem. De quem você depende, você já tem, que é o Espírito Santo. Essa é a proposta da fogueira santa, da transformação. Essa é a proposta de Deus. Nós vamos para o Jaboque lutar com Deus, não contra Deus, não sem Deus, mas com Deus, por aqueles que querem receber o Espírito Santo e se tornarem filhos do Altíssimo. É a oportunidade da sua vida. Meu nome é Jaime José Pereira Filho, eu tenho 46 anos e sou advogado. Eu comecei a tomar conhecimento da Igreja Universal no começo da década de 90 e o que me chamou a atenção na época foi a prisão do Bispo Macedo, fazer faculdade de Direito. E isso foi evoluindo de uma forma que a gente ouvia as outras notícias, que a gente via pela televisão, que na Igreja Universal você ganhava a sua salvação, que eles vendiam um pedaço do céu. Ou seja, a gente tinha uma noção da Igreja Universal que ela só girava em torno de dinheiro. Quando eu via que tinha uma Igreja Universal numa calçada, eu passava para outra, porque eu tinha vergonha de passar na frente e alguém falar assim, olha, ele está indo na Igreja Universal. E durante esse período de faculdade, acabei conhecendo uma moça. Essa moça, ela era do Universal. Mas isso para mim não vogava, porque eu gostava dela. Nós viemos a casar 2 anos depois. E casados a gente começou a ter muitas brigas, muitos desentendimentos. Eu respeitava a escolha dela, mas não aceitava. Eu levava lá na igreja, mas não passava da porta para dentro. Eu deixava ela na porta do estacionamento, na porta da igreja, mas não passava para dentro, para ninguém me ver. Em uma dessas brigas, ela, que foi uma das mais graves que nós tivemos, ela falou assim, ou a gente vai para a igreja, a gente vai tentar resolver nossa situação, ou a gente vai separar. Como eu falei, eu respeitava a posição dela, mas eu tinha vergonha, então eu pensava, eu vou na igreja, o que vão pensar de mim? Vão falar, mais um que foi induzido. Mas também pensava assim, eu não posso perder meu casamento, eu não posso perder a minha esposa. Então eu comecei a ir com ela. No começo eu ia, o pastor falava, às vezes eu acabava cochilando no banco, mas foi evoluindo e eu fui começando a entender o que era a Igreja Universal. Que na verdade eram pessoas procurando salvar pessoas. E isso gerou em mim também uma vontade de querer aprender isso. Então eu fui prestando atenção na palavra, fui entender o que era o batismo com o Espírito Santo, que eu tinha que me limpar de tudo que não prestava, tudo que não agradava a Deus, ou seja, vícios, mágoas. Na época, eu tinha um vício, eu fumava. E eu parei de fumar, aprendi a perdoar, aprendi a ter mais paciência com as pessoas. E nisso eu fui buscando o Espírito Santo, pedindo para ele vir, para Deus me abençoar com essa bênção, com o Espírito dele, com a presença dele. Eu estava numa busca e estava me entregando para Deus, me entregando de corpo e alma. E naquele momento eu senti, não é que eu senti, eu percebi que algo dentro de mim, um vazio que tinha dentro de mim, estava sendo preenchido. Eu passei a ter uma alegria dentro de mim.
Eu sabia que Deus, naquele momento, Ele estava comigo, Ele estava me envolvendo, me abraçando, falando literalmente para mim, eu sou teu pai e você é meu filho. E aí, daquele dia para frente, aquele homem que às vezes era ranzinza, era chato, me senti melhor. Eu passei a melhorar cada vez mais. E com isso, dentro da igreja também eu fui evoluindo. Hoje, eu faço parte do grupo FP. Eu levo a palavra para os policiais, vou nas forças policiais passar a palavra para eles, porque eu quero dar para eles o que eu tenho. E essa transformação que teve na minha vida também veio para a minha família. Hoje eu tenho paz na minha família, tenho uma família unida, a gente não tem uma casa revoltosa, a gente tem uma casa onde a gente se agrega, a gente se ajuda, nós somos companheiros. Do que eu era, do que eu sabia da igreja, hoje eu vejo que se eu tivesse conhecido a realidade dela naquela época, hoje eu teria muito mais do que eu tenho, começando pela presença do Espírito Santo na minha vida. Então eu tenho só a agradecer à Igreja Universal e a Deus pelo que eles me proporcionaram. O Espírito Santo, ele me dá uma direção, ele me dá uma certeza, ele me sustenta. Eu sei que sem o Espírito Santo hoje eu não sou nada, porque ele me dá a certeza da salvação. Ele me dá um entendimento do que eu tenho que fazer e deixar de fazer. Se algum dia alguém me fala assim, você troca o Espírito Santo por alguma coisa? Eu falo, não, o Espírito Santo é o meu bem maior. Sem ele eu não existo. E ele é a minha certeza que se o dia que eu vier faltar nesse mundo, eu sei para onde eu vou ter a salvação. Muda de estação. É só virar o botão. Pare de assistir, de escutar essa estação FM dos bobos que crê em fake news, em falsas notícias, porque quem fica dando ouvidos a bobos vive uma vida de tolo. Está aqui, ó. Advogado, o Jaime, advogado, formado, preparado, mas sintonizado na FM dos bobos. Aí, deu no que deu. O que você vai esperar de quem fica ouvindo, né? A tolos, a bobos, a gente que não tem o que fazer e fica falando besteira? Sua vida vai se tornar uma besteira também. Mas Deus é tão misericordioso que deu a ele a oportunidade de ter uma esposa sábia, que foi à Universal, conheceu o trabalho, buscou a Deus. E no início ele ia e ficava dormindo, desprezando. Eu não preciso, não. Ele precisava. Até que um dia ele foi homem de verdade. Advogado, seja homem de verdade. Não é o seu título de advogado que faz você homem de verdade, não, tá? Sua esposa, seus filhos não vão lhe respeitar por você ser juiz, advogado, ministro, por você ser empresário, não. Policial, não. A sua esposa e seus filhos vão lhe respeitar quando você seja um homem de verdade, um homem equilibrado, feliz, um homem bem-sucedido, de dentro para fora. E esse sucesso não começa na vida profissional, não. Na vida social, não. Esse sucesso começa aí dentro de você, em estar bem com o Pai Celestial. Se você não está bem com o Pai Celestial, você é um problemático, você é mais um bobo sintonizado na rádio FM dos tolos. Para de dar ouvido a esses tolos. Jesus disse que quem ouve a tolos é nécio, quer dizer, é bobo, vai gemer. E Deus não pode fazer nada. Ele reconheceu, buscou e foi purificado. Domingo agora, chegue cedo aqui no Templo de Salomão. A partir das 17 horas você vai recolher no poço a água consagrada. Eu coloquei aqui no poço um pouco da água que o pastor Gustavo consagrou lá em Israel, ou melhor, ele vive em Israel, mas ele consagrou lá no Jaboque, como vocês puderam ver nas redes sociais do programa Encontro com o Espírito Santo, e você vai recolher um pouco desta água lá do Jaboque para a sua transformação, purificação. Nos primeiros 15 minutos vamos ministrar a sua cura, a sua libertação, a sua purificação, para que você ouça a palavra de Deus e seja cheio do Espírito Santo. Quanto cobramos? Nada. Traga a sua garrafinha, recolha um pouco desta água que é potável aqui do Templo de Salomão do Solo Sagrado. São Paulo registrou uma das noites mais frias do ano, mas nem a queda da temperatura,
foi o suficiente para impedir os voluntários do projeto Anjos da Madrugada do Templo de Salomão de entrarem em ação. O amor ao próximo é o que motiva a realização desse trabalho, que é feito com muita dedicação. Meu nome é Márcio Mendes Pereira, eu moro na rua e os pessoal que veio aqui agora, o Anjos da Madrugada, serviu nós, deu atenção para mim do meu pé, machucado, tudo, e agradeço. Tudo que vocês estão fazendo para mim, deu touca para mim, deu alimento, e por isso eu estou agradecido. Deu uma manta para mim, aí eu estou assim. Além de todo o amparo social, também foram realizadas orações e, através de uma palavra de fé, a direção que levou alguns a tomarem a decisão que irá mudar completamente suas vidas. Isso aqui é um altar. Aqui está a nova identidade que você precisa. Tinha uma lancheirinha, tinha funcionário, tinha tudo, né? E acabei separando, acabei botando tudo fora. O que eu conquistei em 2 anos, em 6 meses praticamente, passou um furacão e levou tudo, sabe? Levou tudo, carro, casa. E graças a vocês hoje aqui eu tô tomando uma decisão, né? Eu preciso na vida, porque perder já perdi tudo, né? Então eu quero ganhar daqui pra frente. Esse foi mais um trabalho realizado pelos voluntários da EVG, verdadeiros servos de Deus que cumprem a missão de levar vida, esperança e construir novas histórias. Para sua segurança e conveniência, prefira apresentar suas ofertas, primícias e votos diretamente nas contas oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus. É rápido, fácil e seguro. Basta acessar o site universal.org/doar e escolher o mais conveniente para você. Aqui você também encontra todas as contas para fazer uma transferência bancária. Pelo Pix. No aplicativo do seu banco, escolha a opção e-mail. Digite a chave doar@universal.org e coloque o valor. Confira primeiro se aparece o nome da Igreja Universal na tela de confirmação. E pronto. Pelo aplicativo da Igreja Universal no seu smartphone ou tablet, clicando na opção Doações e seguir as instruções. Depois, não esqueça de apresentar o comprovante no altar ou enviá-lo pelo WhatsApp 11 2392 6814. Acesse agora universal.org/doar e veja como é fácil. Quero agradecer a todos os membros, a todos os voluntários do Unisocial, do Grupo da Evangelização, você obreiro, você pastor, bispo, você, nós que fazemos parte dessa obra social que já distribuiu mais de 60 mil toneladas em alimentos durante esta pandemia, onde mais de 30 milhões de pessoas já foram beneficiadas. Isso aqui é apenas uma ação das muitas realizadas pela Igreja Universal. Neste caso aqui, como vocês puderam ver, nessas noites frias aqui no Sudeste, no sul do país, onde já morreram mais de 20 pessoas, Deus tem usado os membros da Igreja Universal para levar o kit de higiene, alimentação e, sobretudo, a palavra de Deus, o Folha Universal, que contém testemunhos e ensinamentos práticos. Bem, faça parte, meu amigo, também do grupo dos fortes, para que a gente possa ajudar aqueles que mais precisam no nosso país. Domingo vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Nesta ocasião nós vamos iniciar o capítulo 7. Traga a sua Bíblia, vamos buscar o Espírito Santo. Avenida Celso Garcia, 605 no Brás, é o endereço do Templo de Salomão. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão, se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã